Vamos lá, o assunto é verbos, e em apenas 5 minutos a gente vai executar um plano tático que garante pontos na aprovação. O foco aqui é total nos 5 pilares de maior risco em qualquer prova. Missão dada é missão cumprida. Bora começar! A resposta é bem direta. Sim, com certeza. Cada um desses erros que a gente vê por aí é uma armadilha, sabe? Projetada para eliminar candidatos. Mas hoje o plano é mapear cada uma delas e entregar a estratégia para neutralizar essa ameaça de uma vez por todas. Certo, este aqui é o nosso plano de ataque. 5 pilares táticos. Cada um deles representa uma área super crítica. A gente vai dominar um por um de forma bem rápida e objetiva, sem enrolação. Primeiro tópico, e olha, talvez o campeão de erros em provas, o famoso duelo da partícula C. Entender a função dela é literalmente a diferença entre acertar ou errar uma questão inteira de concordância. A regra máxima é a seguinte: só verbo que pede objeto direto, ou seja, VTD ou VTDI, é que aceita a voz passiva. O objeto direto vira o sujeito. Dá uma olhada no exemplo. Casas é o sujeito de são vendidas, por isso o verbo vai para o plural. Simples. Agora, quando o verbo não tem objeto direto, como VTI, VI ou VL, aí a história é outra. O C vira um índice de indeterminação do sujeito. E a tática aqui é mais simples ainda. O verbo fica travado, sempre na terceira pessoa do singular. Fim de papo. Vamos para o segundo pilar, correlação verbal. Pensa nisso como se fossem duplas que sempre andam juntas, sabe? Nas provas, o que a gente tenta fazer é separar essas duplas. A nossa missão é não deixar isso acontecer. E aqui estão as duas parcerias táticas que mais importam. O eixo 1 é o do futuro certo, futuro do subjuntivo com o futuro do presente. Tem até um macete. Se eu puder, eu farei. O eixo 2 é o da hipótese, aquela coisa mais irreal. Pretérito imperfeito do subjuntivo com o futuro do pretérito. O macete, se eu pudesse, eu faria. É só gravar essas duas estruturas para garantir uns pontos bem preciosos. Agora, a gente entra num verdadeiro campo minado, os verbos irregulares. O perigo de verdade não está nem nos verbos mais comuns, mas sim nos seus derivados. Eles herdam a irregularidade e são pegadinhas clássicas de prova. Olha bem para esse slide. Se eu ver, intervir, compor, soa até comum, né? A gente ouve isso toda hora. Mas na gramática normativa é erro grave. A banca sabe que as pessoas falam assim e usa isso para eliminar quem não está preparado. Não dá para cair nessa. A correção tática é sempre voltar ao verbo primitivo. Por exemplo, intervir deriva de vir. Se o certo é ele veio, então o certo é ele interveio. Compor vem de pôr. Se é quando ele puser, então é quando você compuser. E a pegadinha clássica, o futuro do subjuntivo do verbo ver é vir. Se eu vir, isso tem que memorizar. Avançando para o nosso quarto pilar, particípio, especialmente dos verbos abundantes. Parece complicado, mas a regra é uma das mais diretas e lógicas do português. Bom, verbos abundantes são esses que têm duas formas, uma longa, que é a regular, e uma curta, a irregular. A dúvida é sempre qual delas usar. E a resposta para isso está no verbo que vem antes, o chamado verbo auxiliar. A tática é a seguinte: com os auxiliares ter e haver, que geralmente indicam ação, a gente usa a forma longa, a regular, tinha pegado. Já com os auxiliares ser e estar, que indicam um estado, a gente usa a forma curta, a irregular, foi pego. É simples assim. E aqui, gente, um alerta máximo. Os particípios chego e trago simplesmente não existem na norma culta. É um erro que pode eliminar na hora. As bancas adoram essa pegadinha porque é um vício de linguagem muito, muito comum. Para os verbos chegar e trazer, a regra é absoluta. O particípio é sempre e somente a forma regular. Chegado e trazido. Não tem exceção, não tem mais. É para gravar fogo na memória. Chegamos ao quinto e último pilar. Aqui, o foco muda um pouco. Vai para a semântica, para o significado que está por trás dos tempos do pretérito. Isso é super importante, não só para a gramática, mas também para a interpretação de textos. O pretérito perfeito é o tempo da ação pontual, sabe? É como uma fotografia. Aconteceu e acabou. Joguei bola ontem. É um fato concluído, fechado lá no passado. Já o imperfeito, aquele com a terminação em vá, é o tempo da ação contínua, do hábito. É como se fosse um filme. Jogava a bola indica uma rotina no passado. A ação tinha uma duração, ela se repetia.
E por fim, o mais que perfeito, com aquela terminação em ra. Ele é basicamente o passado do passado. A função dele é organizar a linha do tempo. No exemplo, ele chegou e está no passado. Mas o que aconteceu antes disso? A família terminara o jantar. A forma composta, tinha terminado, tem o mesmo valor. É só um outro jeito de dizer. Missão cumprida. Bora pro checklist final? Pilar 1. SE. Depende da transitividade. Pilar 2. Correlação. São parcerias fixas. Pilar 3. Irregulares. O derivado imita o primitivo. Pilar 4. Particípio. Quem manda é o auxiliar. E pilar 5. Tempos. Perfeito é pontual. Imperfeito é contínuo. Essas são as chaves. E aí, gostou deste plano tático de revisão? Se este conteúdo ajudou a clarear o caminho, pô, deixa um like para fortalecer nosso trabalho. E se conhece alguém que também está nessa batalha dos estudos, compartilha este mapa. A jornada é dura, a gente sabe, mas com a estratégia certa, a aprovação vem. Tamo junto nessa.